Oi, pessoal, tudo bem? Você conhece como é a atuação do médico hematologista? Esse profissional estuda, faz o diagnóstico e trata alterações das células do nosso sangue e de outras partes do nosso corpo, como a medula óssea. Em alguns casos, essas mudanças podem provocar os cânceres hematológicos. Esse é o tema de mais um episódio do nosso Regina Cast, o novo canal de comunicação sobre saúde e bem-estar. Eu sou a jornalista Adriana Lima e aqui comigo no estúdio montado em área administrativa do Hospital Regina estão os médicos hematologistas e hemoterapeutas, Dr. Cláudio Baumgarten. Olá, Dr. Cláudio. Olá, Adriana, tudo bem? Está comigo também o Dr. João Peron. Olá, Dr. João, tudo bem? Olá, tudo bem. Dr. João, começa contando pra gente. É sempre uma dúvida quando buscar um médico hematologista. A gente percebe essa necessidade a partir de alterações nos nossos exames de rotina. Como é que é feito esse encaminhamento aí para a gente entender? Eu costumo dizer o seguinte, Adriana, não tem nenhuma forma da gente prevenir alguma doença do sangue. O principal é a gente observar os nossos sinais e sintomas e na vigência de algum sinal procurar o seu médico, que ele vai saber direcionar os exames de triagem inicial para depois encaminhar para o médico hematologista. Então, para a gente ter alerta de algum sinal e sintoma do sangue, são sangramentos recorrentes, sangramentos refratários, infecções também da mesma forma que são constantes na rotina dos pacientes, infecções de difícil controle e sinais e sintomas de anemia, como palidez, cansaço, coração acelerado, falta de ar, dores sem explicação, sono excessivo, sensação de desmaio, são sinais e sintomas que fazem a gente pensar que a anemia pode estar presente e aí, consultando com o médico vai avaliar, vai pedir um exame de triagem e o hemograma é um dos exames que ele consegue trazer grandes informações para o médico que está atendendo. E a partir daí, consultar com o hematologista. E esses sinais podem surgir em qualquer idade, né, doutor? Desde a infância até o idoso, né? Isso, em qualquer idade. Qualquer pessoa pode ter algum sinal e sintoma desse. E nem sempre vão ser doenças hematológicas. Às vezes, na presença desses sinais e sintomas, eles podem estar presentes em qualquer doença. Lembrando também que os pacientes hematológicos, o paciente que procura hematologista, geralmente ele vem encaminhado de outras especialidades. Então, ele já vem com uma triagem pré-feita. Então, ele vem encaminhado ou dos médicos clínicos, ou dos traumatologistas, ou dos cardiologistas. Então, são várias as doenças que a gente acaba atendendo, né? E dependendo do sintoma, uma dessas especialidades vai encaminhar para o médico hematologista. É um pouco mais raro a gente pegar um paciente que vem direto procurar o hematologista como primeira consulta. Geralmente, ele já passou com outro médico que fez a referência para a gente. Uma das principais patologias, quando a gente fala em cânceres hematológicos, doutora, são as leucemias. O que acontece com o nosso organismo diante de uma leucemia? Para chegar a esse diagnóstico, o que acontece aí de alteração no nosso corpo? A leucemia é um câncer do sangue, né? É o câncer de uma célula do sangue. Nosso corpo, todos os dias, ele produz células e morrem células todos os dias. A célula se renova. Nesse processo de renovação, uma dessas células pode nascer errada. Costumo explicar o seguinte, se a célula que nasce errada é a célula do pulmão, a gente tem um câncer de pulmão, um câncer de pele, a célula da pele. No sangue, nós também temos células que têm as suas funções. Se uma dessas células é a célula de defesa e ela nasce errada nesse processo, desde a formação lá na fábrica do sangue, que é a medula óssea, até o processo que ela amadurece, que percorre a corrente sanguínea, essa célula errada a gente chama de a célula do câncer ali, que é a célula da leucemia. Então essa é uma maneira mais leiga da gente explicar assim, que é o que é a leucemia. E vale a pena reforçar, então, que não é algo que tenha prevenção ou algo que as pessoas tenham feito de errado na vida. Enfim, é um processo que teve um erro, né? E às vezes esse erro está escrito lá na fábrica do sangue mesmo, não está no processo de amadurecimento da célula. Ele acontece, pode acontecer do dia para a noite, e o importante não é a prevenção, e sim o diagnóstico precoce, tratar precocemente, porque isso vai mudar o desfecho das coisas. E também lembrando que a gente tem vários tipos de leucemia. Então temos as leucemias crônicas e as leucemias agudas, que são coisas completamente diferentes. Porque quando a gente fala em leucemia, tem uma ideia mística das pessoas leigas, sempre de uma coisa muito séria, muito grave, com uma mortalidade muito alta, com risco de morte iminente. E não é isso que acontece na maioria das vezes. A maior parte dos pacientes tem leucemias crônicas, que são doenças que uma boa parte das vezes a gente não trata inicialmente, a gente apenas observa,
e faz um tratamento posterior, quando é necessário. E as leucemias agudas, sim, essas têm uma gravidade já inicial e que a gente tem que instituir o tratamento o mais breve possível. Então, esses pacientes, quanto mais rápido, mais precoce chegarem ao hematologista, e a gente conseguir fazer um diagnóstico bem feito, conseguir fazer um estadiamento bem feito e conseguir instituir esse tratamento precocemente, a chance de cura desse paciente é maior. Seja esse tratamento inicialmente com quimioterapia e posteriormente, dependendo do risco dessa leucemia aguda, a gente avaliar a necessidade de um transplante alogênico de medula óssea para consolidar esse tratamento. E esse tratamento é bem individualizado, né, doutor? Depende aí, como o senhor falou, do tipo de leucemia, enfim, do grau, né? Depende de várias situações, né? De critérios de gravidade e de critérios de prognóstico. Por exemplo, numa leucemia aguda, ela pode ser linfóide ou pode ser mieloide. Né? Já são totalmente diferentes os tratamentos de quimioterapia. A gente pode ter uma alteração genética que a gente, já no diagnóstico, a gente já avalia isso como de péssimo prognóstico e a gente já vai ter que fazer um tratamento mais agressivo. A gente pode ter algumas alterações genéticas que são de prognóstico melhor. Então, esse paciente, a gente sabe que só com tratamento de quimioterapia a chance dele ficar curado é muito grande. Né? A gente pode ter alterações dessa leucemia que a gente chama de sarcoma granulocítico, que é uma leucemia fora da medula óssea, que isso traduz um risco maior, né? Infiltração do sistema nervoso central ao diagnóstico também traz um prognóstico de risco mais elevado. Então, são situações que no diagnóstico a gente vai conseguir estipular qual vai ser o risco desse paciente e qual é o melhor tratamento, qual é a chance que a gente tem de realmente deixar essa pessoa curada. E aí parte daquela, a trajetória desse diagnóstico, é o sinal e sintoma que o paciente apresenta. Aí vem a suspeita, a gente fecha o diagnóstico e a partir desse diagnóstico de leucemia, a gente define uma leucemia aguda ou uma leucemia crônica e os subtipos dela. E aí, de maneira resumida, a leucemia aguda, ela inspira tratamento quimioterápico imediato e a leucemia crônica, né, como o próprio nome diz, é algo que já vem numa evolução mais lenta, mais indolente e que a gente consegue, em algumas situações, só observar e não tratar. Em outras situações, dependendo do tipo, a gente tem que tratar com medicação via oral. Isso é uma facilidade para o paciente. E outros casos, a gente tem que também fazer quimioterapia, mas não são todos. Então, a leucemia aguda, ela sempre vai receber ali quimioterapia de altas doses de forma imediata e emergencial. E a leucemia crônica, ela tem esses vários tipos e alguns é simplesmente observar e manter o vínculo com o hematologista para tratar no momento adequado. É isso aí, gente. Como o Dr. Cláudio nos colocou, existe um rol muito grande dos cânceres hematológicos, nos tipos, né? Então, é muito importante buscar um especialista, ter um tratamento especializado e direcionado para cada caso. Doutor João, conta para a gente um pouquinho sobre o apoio multidisciplinar durante esse tratamento do paciente. Às vezes é preciso fazer alguns ajustes em saúde mental, em rotina de alimentação, não é verdade? Ele é fundamental. A gente não consegue hoje fazer tratamento hematológico sem a equipe multidisciplinar. E para que isso aconteça, a gente precisa ter uma estrutura que contemple com todos esses profissionais de boa qualidade. Não é qualquer enfermeiro, qualquer farmacêutico que consegue dar assistência para esse perfil de paciente. E quando eu digo isso, porque na unidade de hemato e transplante, são profissionais que, além de fazer a sua graduação, fizeram ainda um curso de aperfeiçoamento para lidar com esse tipo de pacientes, que são pacientes que inspiram cuidados ali, que inspiram atenção nos mínimos detalhes para que tudo caminhe e percorra bem. Então, na nossa unidade, a gente tem a atuação da enfermeira, que é especialista em oncologia, em oncohemato, né, que ela tem esse entendimento de tudo que acontece no perfil do paciente. Tem o farmacêutico, que atua também junto às medicações, e são várias medicações que o paciente faz uso. Tem o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, e por vezes, sim, precisa de um apoio de outros médicos, como o psiquiatra, neurologista, oftalmologista, mas faz parte a equipe toda, tá junto com esse paciente, e de maneira individualizada a gente acionar o profissional que é necessário. A parte da mente, independente da doença, seja ela do sangue ou não, é fundamental. A gente precisa manter a mente alinhada para que a gente consiga caminhar e percorrer o tratamento. É fundamental, com certeza, esse cuidado especial aí ao longo do tratamento.
Doutor Cláudio, conta pra gente, por que geralmente um paciente precisa de transplante de medula óssea? O que acontece com o organismo dele aí que há necessidade de receber essa nova medula? Primeiro a gente tem que... E os tipos também, né? Primeira coisa a gente esclarecer que a gente tem pelo menos 2 grandes grupos de transplante. O transplante autólogo, que é aquele que o paciente recebe a sua própria medula, né, e vai servir para alguns tipos de cânceres do sangue, tá, com o mieloma múltiplo, que é o mais utilizado. E tem o transplante alogênico, né, que a pessoa recebe a medula ou de um parente, um irmão, que seria o transplante alogênico aparentado, ou ele recebe de um banco de medula óssea, que seria o não aparentado. Há também uma nova modalidade, que também é o transplante alogênico, que a gente faz com um haplo idêntico, ou seja, metade da compatibilidade. Poderia ser de algum irmão, não totalmente compatível, ou de pai e mãe. A gente usa o transplante em algumas situações, principalmente naqueles pacientes mieloma múltiplo. A gente vai usar em todos os pacientes elegíveis ao transplante, que a gente chama, que são pacientes abaixo de 70 anos e que têm uma boa condição de saúde, né? Esse é o tratamento ouro padrão para a gente tratar um mieloma múltiplo: fazer quimioterapia e fazer uma consolidação com um transplante autólogo de medula óssea, ou seja, da sua própria medula. Alguns tipos de linfomas que têm risco muito alto de recaída, de recidiva precoce, também a gente vai usar ciclos de quimioterapia e uma consolidação de tratamento com o transplante autólogo. Já o transplante alogênico, a gente vai usar basicamente para as leucemias, né? A maior incidência que a gente vai usar, ou para as displasias de medula, ou para as anemias aplásticas. São doenças que requerem que a gente faça um transplante com uma medula de outra pessoa. É um procedimento muito mais complexo, né, que envolve uma série de situações. Então, desde a estrutura, né, que a gente tem aqui no hospital, uma estrutura toda preparada para esse tipo de procedimento. Então, uma área específica com filtro de ar que diminui o risco de contaminações, uma unidade totalmente fechada, né, com equipe treinada, como o João já falou. Então, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, equipe de farmácia, de nutrição. A alimentação é toda diferenciada, né? A água que chega para o paciente também é uma água diferente. Então, são cuidados que a gente tem que ter para que a gente tenha um bom resultado com esse transplante e diminua o risco de complicações durante esse procedimento. E até uma dúvida frequente é assim: se todas as leucemias, todas as doenças do sangue, elas têm indicação de transplante. Se é uma coisa que a gente decide, né? Então, como eu expliquei lá, a gente produz todas as células na fábrica do sangue, que é a medula óssea, e essas células, depois de liberadas dali, elas passam por um processo de amadurecimento, né? E nesse processo pode ocorrer um erro e justamente nascer a célula do câncer. Mas essa alteração pode estar lá na fábrica do sangue, né? Como se fosse uma receita de bolo. E que mesmo que tu faça quimioterapia, tu vai conter esse processo de amadurecimento errado, mas a mensagem vai estar sempre ali na receita para a gente precisa consertar isso aí. E no decorrer do tratamento, e hoje em dia com a evolução dos exames diagnósticos, a gente consegue ter essa noção, né, se isso é muito precoce, se isso está lá na fábrica do sangue, se isso está lá na receita do bolo, e que a gente precisa fazer uma terapia agressiva, que é o transplante mesmo, e trocar essa medula e começar tudo do zero de novo, né? Parece um negócio muito simples quando a gente fala transplante de medula, porque tu faz uma quimioterapia que destrói todas as células, não só as células maduras, mas também aquelas que geram todo o sangue que estão lá dentro da medula óssea. Então, faz a quimioterapia sem receber as células, o paciente não se recuperaria, né, do sangue. Ele ficaria com as contagens do sangue, não existiria essas contagens do sangue, que isso é incompatível com a vida. E aí o transplante vem para justamente colocar de novo essas células ali dentro, para que elas gerem um sangue novo de uma outra pessoa saudável. Doutor Cláudio, conta pra gente o que é a pega da medula, o que isso significa aí na rotina do paciente, porque a gente sabe que aqui no Hospital Regina, aqui no nosso TMO, né, no nosso setor de transplante de medula óssea, isso é um dia de festa, né? Isso aí. Bom, como o João já explicou, quando a gente vai preparar um paciente para o transplante, a gente faz uma quimio que se chama quimio mieloablativa, ou seja, a gente faz uma quimioterapia de alta dose
que faz com que a gente mate todas as células da medula óssea. Esse paciente fica com a medula óssea zerada, com todas as células do sangue extremamente baixas. Então a gente reinfunde a medula, seja ela autóloga, ou seja, do paciente, ou halogênica, que veio de uma outra pessoa. E existe um prazo. Essa célula ela tem uma memória. Então ela vai, quando a gente infunde ela na corrente sanguínea, ela vai procurar o local dela dentro da medula óssea e vai se reinstalar ali e vai começar uma nova produção de células tronco, de células medulares. Isso leva um período, um tempo para acontecer, né? Que geralmente entre 8 a 15 dias. Olha só. Então o dia da pega da medula é quando a gente tem uma certeza que essa medula pegou, ou seja, ela subiu uma contagem mínima que a gente estipula em 500 neutrófilos. Chegou nesse dia, a gente faz uma comemoração aqui no hospital. A gente sempre... Tem bolo, né, doutor? Parabéns, tem um bolo, a equipe toda. É um momento de, realmente, assim, de celebrar a vida, né, doutor? de certeza de que a gente está fazendo a coisa no caminho certo, né? Então, é sempre muito importante esse compartilhamento ali com a família, com o paciente, desse momento tão esperado. E como é que fica a alta do paciente, a recuperação dele a partir dessa pega da medula? Existe um tempo? Depende da resposta de cada paciente? Como é que é isso? Depende da resposta de cada paciente e depende basicamente do tipo de transplante, né? Quando a gente está falando de um autólogo, né, que ele recebeu sua própria medula, a gente não vai ter uma complicação que seria a rejeição dessa medula óssea. Então, esse paciente, no momento que pegou a medula e ele está sem febre, sem nenhuma infecção, rapidamente ele vai poder voltar para casa e continuar um acompanhamento ambulatorial. O paciente recebeu a medula de outra pessoa, ele vai ter uma segunda fase. Quando pega a medula, a gente geralmente vai fazer algum grau de rejeição. Por mais compatível que seja essa medula óssea, tem diferenças. Então essa rejeição vai ser um pouco maior ou menor e a gente vai ter que lidar com isso. Essa rejeição pode ser em mucosas, ou seja, na mucosa oral, na mucosa intestinal, pode ser no fígado, pode ser no rim, pode ser no pulmão, pode ser em qualquer órgão. E isso depende muito do momento da alta desse paciente, porque vai depender da gravidade dessa doença enxerto hospedeiro, que a gente chama dessa rejeição, para ele poder ir para casa mais precocemente ou não. Tu imagina assim, Adriana, essas doenças do sangue, elas afetam a parte da defesa, né? Da defesa contra os micro-organismos. Quando a gente faz transplante, né, trata com quimioterapia, a gente destrói as células doentes, mas deixa o organismo exposto a qualquer infecção, porque a gente não tem nem células doentes, que não fazem nada, né, só atrapalham, e também não tem células boas por conta da terapia. E o transplante é assim também, né? Quando a gente faz o transplante, nessa fase inicial, a gente está mexendo na defesa do indivíduo, né? Então, mesmo que ele tenha a pega, né, que o Cláudio explicou, ele ainda está num momento de imunossupressão, ele ainda é um paciente imunodeprimido. Então, o vírus simples, assim, por exemplo, o vírus da gripe, que para ti, que é uma pessoa saudável, com contagens boas, vai ter uma evolução de 5 a 7 dias e tu vai se recuperar. Para um paciente com a imunidade baixa, o processo de resposta imunológica ainda é deficiente. Então, se ele pega um vírus desse, a evolução pode ser diferente também. Pode ser uma evolução grave. Então, a partir da pega, a gente certifica das outras coisas, né? E o paciente vai para casa com uma série de cuidados que ele tem que ter, principalmente para não poder pegar a infecção. Porque são infecções que não são facilmente tratadas, né? Elas podem ter um desfecho muito ruim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente alertar não só para os pacientes que fazem transplante que estão ouvindo, mas também para as outras pessoas que conhecem alguém e entender o momento daquela pessoa, né? Essa reconstituição imunológica muitas vezes não vai ser em questão de um mês, né? Nos transplantes halogênicos isso pode demorar 1 ano, né? E não é 1 ano de reclusão total, né? Nas consultas a gente vai anunciando as liberações que vão acontecendo. A nossa postura não é proibitiva, né? De não faça isso, não pode fazer isso. Não, a gente tá aqui na função de informar, né, quais são os cuidados que tem que se ter para que a gente tenha uma boa evolução no final das contas. E uma coisa que é interessante lembrar também, que com essa terapêutica do transplante, com a quimioterapia, com a infusão das células, a gente apaga a memória imunológica desse paciente.
né? Então, essa memória imunológica, o que que é? São as vacinas que você fez no passado, são as infecções que você já teve, que você já adquiriu anticorpos, né? Então, a gente deleta isso do organismo. Então, esse organismo fica muito mais exposto, né, a infecções. Tanto que depois do transplante, a gente começa a revacinar esse paciente. Então, aquelas vacinas que a gente fez lá na primeira infância, a gente tem que refazer todas elas num determinado período no pós-transplante. Por isso, Adriana, que é importante, assim, desde a parte da internação até a parte da alta, quando esse paciente é atendido, né, no serviço de tomografia, no laboratório, ou quando ele interna aos nossos cuidados, ele tem que ter uma unidade especial justamente para ele ser atendido. E não são todos os hospitais que têm essa estrutura para receber esse tipo de paciente. Então, os pacientes que tratam aqui com a gente, eles já sabem que eles têm que a equipe tem esse entendimento para recebê-los, que ele tem uma estrutura que é capacitada a fazer o cuidado desse tipo de paciente, com o filtro de ar-condicionado especial para esse tipo de paciente, com cuidado de enfermagem diferenciado, com serviços de nutrição, de fisioterapia, tudo alinhado para esse tipo de paciente que visualmente ele é semelhante a todos os outros pacientes. Verdade. Né? Semelhante às pessoas que não têm nenhuma doença, que não têm nenhum tratamento. Mas que quando a gente entende a doença de base, entende a terapia que a gente fez, a gente sabe que mesmo que o hemograma esteja normal, ele ainda está no processo de imunidade baixa e que isso vai demorar até se reconstituir, até essas células se tornarem capazes novamente de proteger o organismo. Muito interessante. Doutor, independente se foi o alogênico ou o autólogo, uma pessoa pode receber um segundo transplante de medula óssea? Pode receber. São raros, mas isso pode acontecer. Quando a gente faz um transplante alogênico, por exemplo, e ele não deu certo com um determinado doador, a gente pode fazer um segundo transplante. Não são situações fáceis, porque a gente está falando de uma recidiva pós um transplante alogênico de medula óssea, que isso já se traduz por uma gravidade muito grande. E geralmente esse paciente está com uma condição clínica mais debilitada. Então, ir para um segundo transplante é sempre mais complicado, mas é uma possibilidade, sim, da gente fazer. O pensamento que tem que se ter frente a isso, eu sei que para o leigo às vezes fica uma questão assim, transplante é uma terapia boa, porque de fato eu vou trazer a cura para esse paciente. Mas para o paciente chegar na conversa de um segundo transplante, é porque de fato o primeiro transplante não conseguiu a cura da doença, né? Então é um processo muito difícil e, como o Cláudio disse, o paciente já está no processo, já recebeu várias terapias prévias, que isso acaba debilitando a pessoa a seguir no segundo transplante. Então, o transplante ele tem a possibilidade curativa, mas se tu perguntar para os pacientes que fazem transplante e para os médicos hematologistas, a gente gostaria de não ter essa indicação, né, de todas as pessoas tratarem só com quimioterapia e isso já se resolver. Se a gente chega na indicação do transplante, de ter que fazer o transplante, é porque a gente já está numa situação de últimas linhas ali para a gente tentar o que se tem de melhor para conseguir a cura dessa doença. E lembrando também que eu acho que uma coisa importante da gente colocar é que as doenças hematológicas nos últimos anos, a gente conseguiu um avanço gigantesco, né? Seja em diagnóstico, né, mais precoce, com mais dados nesse diagnóstico, então a gente consegue estratificar os pacientes do ponto de vista genético, de risco, e o tratamento mudou muito, né? Então hoje a gente tem um arsenal de tratamentos possíveis, seja de quimioterapia oral, seja de quimioterapia injetável, seja inclusive no conhecimento do transplante, que mitiga muito o risco, né? A gente consegue minimizar isso. Então, hoje em dia, assim, um paciente com mieloma múltiplo, que a gente tinha uma sobrevida de 3, 4 anos a 10 anos atrás, a gente hoje fala que é um paciente que, pelo menos, a gente consegue levar 10, 15 na maioria das vezes, né? E fica com a doença controlada, com uma qualidade de vida muito grande. Então, foi uma das áreas da medicina que teve uma maior evolução nos últimos 15, 20 anos. Que notícia maravilhosa, doutora. É ótimo ouvir isso, né? A gente falar um pouco de vida, né, para as pessoas.
E eu quero agradecer a participação dos nossos médicos hematologistas do Hospital Regina, Dr. Cláudio Balgarten. Obrigado pelas suas ricas informações, doutor. Nós que agradecemos. Também quero agradecer ao doutor João Peron. Obrigada, doutor. E eu que agradeço. E agradeço também a quem nos acompanhou aqui nos nossos canais do Regina Cast. Em breve a gente está de volta com muito mais informação sobre saúde e bem-estar. Tchau, tchau.